Uma boa noite a todos. Estamos aí aguardando para iniciarmos então mais um culto da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Vamos saudando a cada um que vai se achegando para esse momento especial. Foram disponibilizadas então também aí no homepage da congregação as leituras para esse culto. Então, aqueles que ainda quiserem rapidamente escolher as leituras, ou seja, achar os textos bíblicos para facilitar o acompanhamento, fiquem à vontade. E nós, então, neste momento, estamos nos aproximando então do horário previsto, 18 horas, para o culto. Eu quero, nesse instante, saudar a cada um de vocês que se faz então aqui presente, então para esse culto, usando as palavras bíblicas, então do Salmo 148, Salmo 148, que diz assim: todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Enfim, todos louvem ao Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia! Queremos, então, neste momento, seguirmos, então, com o culto, e convido você a cantar comigo, Jesus, em tua presença. Cada dia brilha mais.
bendizer teu nome, grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Queremos neste momento invocarmos a presença do único Deus verdadeiro, Deus triuno, o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados em conjunto, orando como segue na projeção. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor e Salvador Jesus, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus, e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para este culto, nesse segundo final de semana da Páscoa, é o Salmo 148. Salmo 148. Convido você também aí na sua casa a acompanhar na sua Bíblia, conforme a nova tradução da linguagem de hoje, responsivamente um versículo, o oficiante, ou seja, o pastor, que aqui está, e outro, então, todos vocês juntos. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, E também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças,
velhos e crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que Que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Cantemos neste momento o hino Louva, louva a teu Senhor. Louva a teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva a teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida morremos, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar, vamos pois louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. A primeira leitura para este culto encontramos em Atos, capítulo 5, do versículo 29 ao versículo de número 42, que nesse instante leio diante de vós. Atos 5, 29 ao 42. Que leio. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou esse trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus,
vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar as boas notícias a respeito de Jesus, o Messias. Até aqui, então, a primeira leitura para o culto de hoje. A segunda leitura encontramos também numa epístola, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 9. Esperança no meio das provações. Texto que leio. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Até aqui, então, a leitura, essa segunda leitura para este culto. Queremos cantar, então, o hino de Páscoa, Cristo já ressuscitou. Já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vós as vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou e a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive, prometeu, vida e glória lá no céu. Este premiremos ter, e por graça livre aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em João capítulo 20, do versículo 19 ao versículo de número 31, que neste momento então leio diante de vocês.
Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos, e ponha o seu dedo nelas, estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé em conjunto, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos o hino Será Verdade que Jesus... Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Se é verdade, ó pecador, conte Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou. E vivo está nos altos céus, teu Criador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte
que Deus Espírito Santo haja no coração e na mente de cada um de nós que aqui está, então neste momento de culto, então online, então nesta live, que sejamos fortalecidos na fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Eu destaco especialmente do Evangelho antes lido, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Neste momento, eu faço uma pergunta para você. Como é que você está? Você está muito triste? Ou você está muito alegre? Ou nenhuma nem outra coisa? Se querer ir um pouco, por vezes não faz mal, não é verdade? E se você quiser ir, fique também à vontade. Não há problema nenhum nisso. Eu quero, a título de introdução para esta mensagem, chamar a atenção de vocês para um vídeo que está circulando aí então na internet. Eu declaro fim do coronavírus aqui na China. Pode tirar a máscara. Tirar tu primeiro. Não, tira tu primeiro. Tira tu. Eu declaro fim do coronavírus aqui na China. Pode tirar a máscara. Tirar tu primeiro. Não, tira tu primeiro. Tira tu. Eu declaro. Você já tinha visto esse vídeo? Alguém já tinha mandado ele para você? Eu declaro o fim do coronavírus na China. Se assim funcionasse, fosse tão simples, quem sabe na piada eles teriam tirado a máscara, não é verdade? A máscara, que agora está sendo um adereço a algo importante, que está sendo usado aqui em Lajeado pelos munícipes e também por pessoas em diversos lugares e diversas cidades. É claro, muito especialmente aqueles que lidam e tratam justamente então das questões então de saúde. No entanto, a gente sabe que muitas coisas talvez ditas para nós não são verdades e nós não cremos. Porque eu mostrei esse vídeo justamente para chamar a atenção sobre esse ponto, crer ou não crer, acreditar ou não. Dentro o vídeo esse é uma piada justamente porque de fato ele não dizia e mostrava uma realidade correta. Muitas coisas que o ser humano, no entanto, diz, até quem sabe sobre o coronavírus, podemos pôr em dúvida ou ter dúvidas. Agora, não sobre aquilo que justamente Deus diz para nós. E aí vemos o tema da mensagem do culto de hoje: crer ou não crer. Crer ou não crer, acreditar ou não. É um contraste, ou seja, é um contraponto, ou se crê ou não se crê em Deus, na criação, nas palavras e promessas dele, em Cristo ou na sua obra. Podemos talvez conhecer a história, mas talvez não crermos. E nesse momento, eu também quero chamar a atenção para alguns outros contratempos que nós temos, ou seja, contrapontos nas leituras do culto de hoje. Eu cito aqui justamente também outro texto de Colossenses também, onde nós vemos aqui, ou seja, aliás, de 1 Pedro, que fala também sobre contrapontos, ou seja, aponta umas situações, ora, momentos bons, momentos de bonança, e ora, momentos de sofrimento, tribulação. Aqui fala de alegria, aqui fala de tristeza, aqui fala, ora, de bênçãos no céu e bênçãos na terra. Enfim, crer ou não crer. Eis o ponto. E aí eu pergunto, querido irmão, querida irmã, você crê? Você crê em Deus? Você crê na criação de Deus? Você crê em Jesus Cristo e na sua obra, nas suas palavras e promessas? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou, que de fato ele ficou vivo? Agora, por que será que você crê?
Por que você tem essa fé? Você sabe? E o que podemos fazer para outras pessoas crerem? Olhando agora para a história do próprio Evangelho, do culto de hoje, nós vimos aqui relatos, primeiramente, do domingo da Páscoa, na parte da tarde. Ou seja, os discípulos estavam, depois de toda aquela situação de sofrimento de Jesus, a sua morte, seu sepultamento, o estar, enfim, na sepultura, os discípulos estavam então com medo e portas e janelas trancadas, e aí de repente Jesus aparece no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Mais um contraponto. Ou seja, o estar em paz, o estar sem a paz. E Jesus vem e diz que a paz esteja com vocês. E aí em seguida o que ele faz? Ele vai direto na raiz do problema e diz, olha aqui as minhas mãos, o meu lado. E aí os discípulos, que ora estavam tristes, eles ficaram alegres ao verem o Senhor, diz aqui o texto. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Né? E se vocês perdoarem os pecados, e alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Ou seja, eles receberam, né, a missão de discípulos de Jesus. Ou seja, de levarem a mensagem do Evangelho. Ou seja, de perdoarem ou não pecados no mundo em nome de Jesus Cristo. Ou seja, em nome do Deus triuno, por ordem do próprio Senhor Jesus. E eles vivem então aquele misto agora, entre meio aquela tristeza, alegria, ou talvez perseguição, medo, com a paz que Cristo vinha e trazia. Aí vemos o que Jesus traz para as pessoas. Ele traz paz. Ele traz paz com Deus no perdão, na salvação. Ele traz paz com nós mesmos. Ele traz paz com o nosso próximo, com o nosso semelhante para nós. Ele traz tranquilidade mesmo entre meio a notícias talvez horríveis, terríveis, quem sabe assustadoras, que nós ouvimos. Entre muitas verdades e inverdades, ora também anunciadas e proclamadas no mundo, mas que nos chocam, que mexem conosco. Ali havia situações reais que tiravam a alegria dos próprios discípulos, mas Jesus vem e traz-lhes a paz, traz-lhes a força, o ânimo, a coragem, e renova sobre eles a missão de ser instrumentos do Evangelho. Ou seja, aqueles 3 anos de seminário, os 3 anos, noite e dia, na presença do Senhor Jesus, não eram em vão. Eles haviam sido chamados e preparados para uma missão muito especial. Agora, o que acontece? Um dos discípulos não estava lá. Ele faltou no culto. Eu gosto dessa expressão. Ou seja, aonde estava Tomé? Onde Tomé estava? O que ele tinha de tão importante para fazer? Ou mais importante do que estar com os seus irmãos reunidos? Quem sabe, louvando e adorando a Deus, orando, se abraçando, estando em comunhão com eles, diante de Deus, na palavra, para que Jesus pudesse estar diante dele também, e o abraçar, o fortalecer, o animar, dissipar as dúvidas, a neblina diante dos seus olhos. Onde Tomé estava? Onde muitas vezes nós estamos. E o que fazemos quando ora também perdemos momentos assim? Quem sabe como este aqui? Ou na igreja, quantas vezes temos oportunidades de estar em culto e sabemos que muitas pessoas, infelizmente, não veem isto como uma prioridade na sua fragilidade, ou talvez, quem sabe, tomados com muitas ansiedades, preocupações da vida, acabam não percebendo, ou seja, não sabendo de fato aquilo que é o mais importante, tomando decisões erradas nas suas fragilidades e com a neblina, ora, com as ondas fortes, os ventos ou os valores que ora são semeados e ensinados no próprio mundo. Agora, Tomé não estava lá. E aí ele colhe uma consequência disso. Ele acaba sendo cético, ou seja,
todos conhecem, sabem a história. Tomé é o ver para crer. Ou seja, se eu não ver, ele era o cientista dos discípulos. Ou seja, o ver para crer. Ou seja, ele queria provas. Aliás, ele queria tocar nas mãos e pôr a mão no lado de Jesus para crer na vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo. Neste momento, essa era a sua situação, apesar dele ter toda uma construção histórica junto com os demais discípulos na presença do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, diante desses traumas vividos, ou seja, os traumas imperavam sobre o seu pensamento, e o que determinava justamente era essa sua visão e pensamento racionalista, o entender as coisas pela razão para que ele pudesse, de fato, então, crer. E aí, no domingo seguinte, ou seja, nesse segundo final de semana da Páscoa, aí, novamente Jesus aparece nos discípulos. Que bom que agora Tomé estava lá. Tomé estava entre os seus irmãos, os seus companheiros do Evangelho, entre os seus colegas de seminário, ele estava junto com eles, e aí Jesus vem, aparece e vai direto nele. E diz para ele, ou seja, alerta para ele, ou seja, o chama, ou seja, vai direto na ferida e diz assim: veja as minhas mãos, põe o seu dedo nelas também. É verdade que os discípulos já tinham tido essa oportunidade antes, pois estavam lá. E ele diz: estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. E aí Tomé, tocado pela presença do Senhor Jesus, ou seja, recebendo a paz, a segurança, a força que só Jesus pode dar para as pessoas. Ou seja, tem coisas que o mundo não consegue dar, e nada exceto o próprio Senhor Jesus. Ou seja, a paz, a força, a coragem, a certeza, a convicção. E diz o próprio texto adiante, então Tomé exclama: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus diz: você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. E agora, você crê, querido irmão, querida irmã? Você crê nesse Deus criador de todas as coisas? Você crê nesse Jesus, Deus e homem, que morreu e ressuscitou, que trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna? Por que você crê? Porque nós cremos. E o que nós podemos fazer, então, para que outros creiam? O que os discípulos poderiam fazer para que Tomé cresce em Cristo e saísse da descrença diante da obra de Cristo e passasse a crer também em Cristo e na sua obra, no resultado da sua obra? É preciso dizer nesse momento que eu não posso fazer nada, e nem você por ninguém, para que venham a crer. Ou seja, nós não podemos pôr a fé no coração de ninguém. Eu não posso pôr a fé no teu coração e nem de ninguém. Você não pode fazer isso diante de nenhuma pessoa deste mundo. Lembremos as palavras de 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 3, que diz assim: ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, se não for pelo Espírito Santo, ninguém pode vir a crer. Então, a fé é uma obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele usa os meios da graça para pôr a fé. Ora, ele põe a fé pelo batismo, especialmente pensando nas crianças. E aí ele vem e alimenta esta fé pela palavra. E as pessoas crescem. Alguns deixam de ser crianças espirituais e se tornam maduros espirituais, adultos espirituais. Outros, talvez pela falta de aproveitarem as oportunidades que Deus concede, ou ora até a falta de foco, disciplina, podemos assim dizer, porque existem responsabilidades que são pessoais, ou seja, não impedir o Espírito Santo de agir em nós pelo batismo em nós realizado, e também pela palavra, onde continuamente então nós temos oportunidades. E também ora pela Santa Ceia, onde o próprio Senhor Jesus vem e o Espírito Santo age. Então o Espírito Santo, pelos meios da graça, a palavra, o batismo e a Santa Ceia, então ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos.
Então essa é a ação justamente do Espírito Santo, e nós somos dependentes justamente então desta ação do Espírito Santo então em nós. E também destaco nesse momento justamente as palavras de Hebreus também, que fala para nós justamente sobre o que é a fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Esta fé é obra do Espírito Santo. Então, querido irmão, querida irmã, por que você crê? Porque o Espírito Santo, agindo ora pelo batismo, pela palavra, pôs você na fé e conserva você nesta fé e edifica você justamente então nesta fé. Eu quero aqui também destacar as palavras de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo de número 10 em diante, que diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10, o versículo diante, diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, então revelou o segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para esta pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Ou seja, somente a partir do Espírito Santo que nós possamos crer e podemos entender muitas coisas que aqui na Bíblia são colocadas. Do contrário, a sabedoria de Deus é loucura, então, para os que estão se perdendo. Ou seja, sem o Espírito de Deus, as coisas de Deus para o mundo são loucura. Pela razão humana, a morte e a ressurreição de Cristo são loucura. Agora, para Deus, que nada é impossível, ou seja, Jesus Cristo, ele como Deus e homem, ele venceu o pecado, a morte, o diabo e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. E agora, o que cabe a nós então fazermos? O que nós podemos fazer como instrumentos então do Espírito Santo, já que somos servos de Deus, instrumentos, a obra de salvar o mundo é de Deus. Mas o que nós podemos fazer como instrumentos de Deus? Fazer como os discípulos, ser testemunhas. E Jesus disse também aos discípulos: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, nós somos testemunhas, nós podemos ser instrumentos, nós podemos fazer como os discípulos fizeram diante de Tomé, falar e anunciar o que viram e ouviram, o que creram. É isso que nós podemos fazer então como instrumentos então de Deus. Neste momento eu também quero destacar diante de vocês as palavras de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Ou seja, a partir da fé, a nossa vida passa a ser vivida. Ou seja, como diz o próprio texto aqui de 2 Coríntios, então capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem.
pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então aquilo que vemos aqui dura um pouco, o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta baraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Por isso, aqui sim, infelizmente, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora. Pois gostaríamos de nos mudarmos, já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos, aflitos, enquanto vivemos nesta baraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Portanto, estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Talvez alguém diz, puxa, como isso talvez esteja distante em mim? Ou na maioria das pessoas, ou seja, viver pela fé e não pelo que vemos. Naquele momento, Tomé estava vivendo por aquilo que ele via. Não por aquilo que ora tinha sido ensinado para ele. Que Jesus Cristo tinha afirmado tantas vezes que aconteceria. E por que por vezes nós somos tentados também a prendermos mais os olhos naquilo que vemos? Porque nós somos humanos. E a fragilidade é algo presente em nós enquanto aqui vivemos. E a nossa fé sempre ela vai ter altos e baixos. Ela vai ter muitas oscilações. E aí é importante perceber que como de fato nós precisamos aproveitarmos as oportunidades que Deus continuamente nos dá. Para quê? Para que fiquemos firmes na certeza desse Deus maravilhoso, Criador do universo, de todas as coisas, que em Jesus nos trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, de que um dia estaremos de corpo e alma no céu, com a alma a partir da morte, com o corpo a partir do dia derradeiro, pois o corpo será ressuscitado, será transformado num corpo à semelhança do corpo de Cristo, e esse corpo será juntado com a alma então no céu. Como é importante ser alimentado e fortalecido na certeza de que as nossas maiores bênçãos como cristãos não são as questões aqui neste mundo. Crer ou não crer, eis a questão. Talvez a frase esta foi conhecida um pouco diferente no mundo. Ser ou não ser, eis a questão. Onde alguém pronuncia, então, alguém famoso, então, na literatura, acaba afirmando, ser ou não ser. Então, uma famosa frase dita por Hamlet durante o monólogo da primeira cena do terceiro ato na peça homônima de William Shakespeare. Agora, a história é conhecida, a palavra também. E o que ele coloca? Ele fala de sofrimento e vida ou morte, e esperando talvez um descanso e um alívio. O que nós precisamos dizer aqui nesse momento é crer ou não crer, porque isso vai definir o quê? O estar no céu, na salvação, na vida eterna, sem sofrimento um dia, quando Deus nos chamar de corpo e alma. E aqui na vida, nos sofrimentos e tribulações, ter tudo transformado para o melhor. Afinal, Jesus Cristo, Ele nos deu nova vida na sua obra. E o nosso coração está cheio, então, dessa esperança viva, na qual nós alimentamos continuamente. Bênçãos na terra, bênçãos no céu. As mais importantes estão no céu, que Deus guarda para você e para mim. Alegria, tristeza, ora fazem parte na vida. Quem sabe até pelo coronavírus. Que nós não vamos
ironizar ou quem sabe dizer que ele não está mais aí. Ou seja, sabemos que está aí. Os problemas estão aí sendo vividos e enfrentados. Mas sabemos que Deus está aqui também conosco, que transforma os males em bênçãos. Ora, quando vivemos as tristezas, talvez não entendemos tudo o que Deus tem como propósito. Mas sabemos que as provações, ora, diante dos cristãos, são para mostrar que a fé é verdadeira do cristão. Talvez até para nos fortificar e firmar ainda mais na fé. Quem sabe para que nós, como instrumentos de Deus, possamos ser testemunhas ainda mais fortes e eficazes na ação do Espírito Santo diante do mundo. Não podemos fazer nada para que as pessoas creiam nesta verdade que é Jesus. Mas podemos ser instrumentos para que o Espírito Santo haja nelas, diante do nosso testemunho, diante da palavra anunciada, e quem sabe possam crer nas palavras e promessas e estejam livres da pior desgraça e sofrimento que é o inferno um dia. Porque com certeza na hora da morte, aqueles que estiverem sem Jesus, que não crerem, irão para a condenação eterna no inferno. Mas que bom que assim como para Tomé e os discípulos, Jesus, ele continua também fazendo conosco e com o mundo, vindo ao encontro, se mostrando e dizendo, eis aqui, olhem as minhas mãos. Eu estive morto, mas eis que estou vivo. Vivo pelos séculos dos séculos, conforme lemos em Apocalipse. E ele continua dizendo assim, estou com vocês. E ele põe as suas mãos também sobre nós, até diante dele, da sua grandeza e glória, e também diante dos problemas desta vida. Eu estou com vocês todos os dias, não tenha medo. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Louvem a Deus, o Senhor. Louvem a Deus pelo seu amor, pela sua graça, por suas bênçãos, que possamos viver pela fé, em nome de Jesus. Amém. Esse seria o momento das ofertas no culto. Lembramos que a forma pela qual os nossos irmãos estão sendo incentivados a ofertarem é por depósito ou transferência bancária, então, nesse período. Estão os dados aí e também dispostos e colocados também no Face, no homepage da congregação. E se alguém precisar, é só entrar em contato, que a gente então providencia então essas informações. Queremos cantar nesse momento o hino Linda Páscoa do Senhor. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, essa Páscoa bem cristão, pois que Cristo a todos traz, vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus a quem o Pai no sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu.
glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Queremos neste momento falarmos com Deus em oração. De uma forma especial, pedimos por todos aqueles que sofrem por meio da doença, pelo luto. Também queremos de forma especial pedir por todos aqueles que sofrem por qualquer outra situação, quem sabe a ansiedade, talvez até por todas essas tensões ou tristeza, por todo esse contexto talvez vivido, quem sabe como os discípulos que foram abraçados por Jesus. Queremos também orar pelos aniversariantes desses dias, de uma forma especial, pedir pelo Tiago Rir, que no dia de ontem, então completou mais um ano de vida. Parabéns, Tiago. Também a Daniele Dornelles, que agora no dia 20 estará então de aniversário. Parabéns aos aniversariantes. Queremos então falar com Deus em oração. Convido você a responsivamente comigo, então orar neste momento. Ó Deus da vida e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua graça nos tem sido abundante. Recriaste-nos para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus. Transformaste a noite da dúvida e da tristeza num dia de alegria eterna e contentamento imenso. Trouxeste-nos vida e imortalidade através da maravilhosa notícia de que Jesus ressuscitou. Por causa desse acontecimento tão maravilhoso, Senhor, damos-te graças. Libertaste teu Filho do poder da morte e o ressuscitaste pelo teu poder. O que semeaste em fraqueza, colheste em poder e glória. Ó Senhor, louvamos-te porque através de Cristo tiraste de nós o tormento da morte. Trouxeste-nos a vitória sobre a sepultura. Enche nossos corações com a alegria da ressurreição. Concede à tua igreja e às pessoas de todos os lugares o poder de uma vida sem fim. Ajuda-nos a mostrar o nosso louvor a ti. Abençoa nossos lares com o conforto e a esperança da Páscoa. Envia a bandeira da vitória de Cristo a todas as pessoas da terra. Concede que muito mais nações possam juntar-se aos coros celestiais em hinos e cânticos de vitória. Senhor, com a promessa de vida da Páscoa, tira de nós qualquer medo da morte. Faze com que os raios brilhantes da luz da Páscoa iluminem as profundezas de nossas almas. Renova-nos no espírito daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Dá paz às nossas almas e mantém nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador, que nos deu ressurreição e vida. Visita com a tua presença aqueles que se sentem sozinhos. De uma forma especial, neste momento, queremos te pedir por todos aqueles que sofrem com alguma doença no mundo. Que esses teus filhos jamais desanimem ou desesperem. Te pedimos principalmente por aqueles que sofrem também pelo Covid-19. Queremos nesse momento te pedir por aqueles que sofrem por problemas econômicos, talvez ansiedades, preocupações exageradas, diante também dessas tensões, diante de todos esses problemas que o mundo está vivendo. Queremos também nesse momento, ó Deus, te pedir por aqueles que sofrem com o luto, ou problemas até de relacionamento. Assista todos os teus filhos. Também, ó Deus, queremos te agradecer pelos aniversariantes desses dias, o aniversariante de ontem, o Tiago Hirt, também agora do dia 20, a Daniele Dornelles. Esteja com eles, assim como tu estivesse até então, e também te pedimos pelos demais aniversariantes aqui não anunciados, mas que possam sentir gratidão pelo teu amor e cuidado e bênçãos, e poderem seguir com fé, com esperança de que tudo tu diriges pelo melhor para a vida também no futuro. Nesse momento, ó Deus, queremos colocar, enfim, de forma especial,
a todos aqueles que sofrem, então, pela doença no mundo. Cura os doentes, se for a tua vontade, e dá coragem aos desencorajados. Pedimos todas essas bênçãos em nome de nosso Senhor ressuscitado. Amém. Queremos orar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos, então, neste momento, o hino Nada Poderá Nos Separar do Amor de Deus. Nada, nem nesta vida, nem no porvir. Ou seja, cantemos confiando no amor e na graça de Deus em Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mal e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mal e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando que vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, o abraço a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, que participaram deste culto, nesse segundo final de semana, então da Páscoa. Também um abraço especial a todos os visitantes, então de vários lugares que estão conosco, um abraço carinhoso. Que Deus Espírito Santo continue agindo em cada um para que possam permanecer na fé, crescerem na fé e de fato, entre meio a todas as coisas, sentirem o amor, o cuidado e a bênção do nosso Deus. Que possamos seguir na ação do Santo Espírito, crendo em Deus e em suas palavras e promessas, na salvação, na vida eterna, no amor e no cuidado. Entre meio a esses contrapontos, tristeza, alegria,
talvez provações, bonanças, bons momentos. Enfim, sabemos que tudo Deus tem propósitos. Passam os avisos nesse momento de interesse da congregação. Este culto fica gravado, então aqueles que não puderam acompanhar têm oportunidade posterior no Facebook mesmo, ou também estaremos disponibilizando no YouTube, então, os cultos da Congregação Cristo, para aqueles que não têm o Face poderem também acompanhar este momento. Com relação à agenda, então na quarta-feira, às 7h30, 19h30, estudo bíblico aqui também numa live aqui no Facebook, todos convidados. Quinta-feira, 19h30, reunião da diretoria da congregação, para analisar, então, a atual situação e tomar decisões, então, para frente. A partir, enfim, dos decretos, né, que Deus dirija também a nossa diretoria e dirija as autoridades dos municípios. Sabemos que alguns lugares já estão podendo iniciar com cultos, com precauções, e público, pessoas, número de pessoas reduzidas. Então, que Deus abençoe estes, e com certeza chegará o dia também aqui da Congregação Cristo. Destaco também, próximo sábado, teremos instrução de confirmando, segundo ano, 13h30 da tarde, pelo WhatsApp, né? E também, às 14h30, o primeiro ano, certo? No próximo sábado, dia 25. Quero destacar que o próximo culto, se nada mudar, então será no próximo sábado, às 18h, então da forma como foi hoje. Colocando a possibilidade agora, então, do YouTube, certo? Nós também teríamos Assembleia da Congregação no dia de hoje. Então, o presidente da congregação, senhor Lorivaldo Nilo Lampo, no uso das suas atribuições, né, vem por meio desse comunicar a todos os membros votantes da Congregação Evangélica Luterana de Lajeado que a Assembleia Geral Ordinária, que seria então no dia de hoje, está transferida. Então, motivo, restrições referente ao Covid-19. A nova data depende de novos decretos, então, do poder público, e será, então, oportunamente anunciado. Desejamos a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, uma abençoada semana, um bom final de semana, bons momentos. Sigam com Jesus, esse Jesus que vem sorrir para você, que te abraça. Essa imagem é uma imagem que foi encontrada na China. Vejam que interessante. Num local onde, em perseguição ao Evangelho, os cristãos se reuniam e rendiam culto a Deus. Se eu não me engano, no 5º andar subterrâneo, então, de um prédio, cristãos se reunindo, louvando e adorando a Deus, tinham essa imagem diante deles. Um Jesus que sorri. E esse Jesus sorri para você também. Ele está junto de você. Só Ele pode te dar a paz. Só Ele pode renovar a alegria, o ânimo e a coragem. Só Ele dá sentido à vida aqui, em todos os dias, rumo à eternidade. E Ele está contigo. Em Jesus, siga com Jesus e siga bem. Um abraço a todos. Amém.